voltando ao ponto grave aqui. Ô Dani, assim, eu não tenho condições de trabalhar, não tenho condições de botar suas falas no programa. Veja que loucura, né? A Dani Lima isenta o Flávio. E não, eu não tenho nenhum problema com o Flávio tomando ações que tiver que tomar para tornar a campanha dele mais viável. Se tiver que desautorizar alguém, pode desautorizar. Se tiver que repreender, tem que repreender. Se tiver que disciplinar correligionário, tem que disciplinar. Enquanto a madrasta dele faz acusações gravíssimas, ou insinuações gravíssimas, para ser mais preciso. Eu vou fazer num mundo desse. Essas festas e essa farra de Daniel Porcaro. Vamos ver o vídeo da... Essa, em especial, voltou a dominar todas as rodas de conversas em Brasília, em especial nos últimos 2 dias, nas últimas 48 horas. Faz acusações gravíssimas, ou insinuações gravíssimas, para ser mais preciso. O que leva uma madrasta a fazer insinuações tão graves que nem a Dani Lima consegue repercutir? Antony Garotinho, ex-governador do Rio de Janeiro, pegou seu espaço, ele tem um podcast e disse ter recebido um vídeo, uma gravação sobre essa festa, que na verdade foi um converscote, Joana, que levou pelo menos 3 dias. A partir daqui, a gente vai separar o que é fato do que até agora está apenas na boca do Antony Garotinho, né? Garotinho diz ter recebido um vídeo com imagens de uma das noites dessa festa, da festa que ficou conhecida como Festa do Astronauta, e que nesse vídeo haveria ali imagens de políticos que hoje estão disputando a eleição dizendo defender a família. Michele Bolsonaro foi lá e repostou o vídeo no meio dessa briga pública com Flávio Bolsonaro com a seguinte legenda: a verdade de Jesus vai prevalecer. Eu tô apurando essa história tem 40 dias, mais ou menos. Acionei 3 fontes que estiveram numa das noites da festa do... Aqui eu já começo a ficar meio puto, que eu só conheço uma pessoa, que não é o Flávio, só pra deixar claro, que estava nessa festa. Porra, Dani Lima conhece 3! Já bateu uma inveja aqui, mas vamos lá. Astronauta e outras 2 fontes que estavam no local onde ela aconteceu. Vamos explicar para quem está nos ouvindo. A Festa do Astronauta foi um evento que aconteceu durante a Brasil Week, que é uma semana de seminários, discussões e negócios em Nova York, né, dedicada a debater o cenário no Brasil. Foi neste evento... Isso era da época que o pessoal ainda tinha visto para poder vir fazer converscote nos Estados Unidos, agora acabou. No ano de 2024, que Daniel Porcaro, por óbvio, marcou presença, fazendo o que ele aparentemente fazia de melhor, que era farra. Cara, as bebidas eram de altíssimo custo, então você tinha whisky Macallan e champanhe Dom Pérignon, por exemplo, que é um dos espumantes mais refinados do mundo. A coluna eu consegui falar, né, com essas 5 pessoas que estiveram lá. Por que a Festa do Astronauta é conhecida como Festa do Astronauta? Porque havia uma série de dançarinas, de maioria estrangeira, trajando macacões prateados e um capacete de astronauta, transitando ali e fazendo a atração nesse salão que fica numa avenida muito conhecida em Nova York, na Quinta Avenida. Pô. Que festa maneira. A mim, esses filhos das putas só chamam para um negócio de festa chata. Todas as festas que eu vou é uma porra numa mesa com um bando de velho, senador, republicano, não sei o quê, black tie, e porra, comida ruim, sempre aquele bife igual, sem sal que americano faz, totalmente... Ninguém me chama para uma festa dos astronautas. Agora eu não poderia ir casado, mas quando eu era solteiro, ninguém me chama para uma festa dessa. Não é possível. Tanta gente me chamando para esse evento, Mar-a-Lago, aquelas coisas chato pra caralho, os canapés horrorosos. Não tem uma festa do astronauta que ninguém me chama. Isso é um absurdo, isso me causa indignação. Os homens, todos, podiam... Deixando claro que agora também não me chamem, tô casado, não me chamem, não quero saber dessas festas. Entrar na festa com o aparelho celular. As mulheres, em sua maioria também gringas, não podiam entrar com o aparelho celular no salão da festa. Então, para entrar na festa, as mulheres tinham de deixar o telefone do lado de fora. Tem outros tons fetichistas, digamos assim, na organização do evento. Todas as vezes que um homem se aproximava do bar para ser servido, todas as mulheres que estavam ali tinham de parar de receber sua bebida ou seu atendimento até que este convidado masculino estivesse satisfeito. O Antony Garotinho dá tons mais brutais, eu diria assim, mais
cruz, digamos assim, para o que aconteceu lá. Mas o que a gente tem de relato dessas fontes que estavam no local é isso. Foi uma farra grande, mais de uma noite, num lugar caro, com bebida cara, com mulheres trajadas de maneira fantasiosa, né? Com uma mítica em torno do evento que valorizava a presença de homens, e havia, assim, uma série de políticos e personalidades do mercado financeiro. Opa, mercado financeiro, é? Dentro da lista de convidados. Quais políticos? O chamado Centrão Jovem. Pessoas de partidos cujas relações com Daniel Vocaro já foram escrutinadas, desenhadas e investigadas pela Polícia Federal. Na noite em que as 3 fontes que eu acionei estiveram nesta festa, nenhum pré-candidato à presidência estava lá. Mas, como eu disse, foi um evento com mais de uma noite, com mais de uma rodada de convidados, por assim dizer. E é por isso que esta festa está agora alarmando o clã Bolsonaro. Há uma insinuação de que Flávio estivesse no local. No dia em que as minhas fontes estiveram lá, ele não estava, Joana. E vejam que loucura, a gente está testemunhando algumas coisas muito esquisitas no Brasil. Muito esquisitas. Se eu tivesse aqui, eu tocaria a música do Arquivo X agora. Porque a gente está vendo Daniela Lima fazendo jornalismo. Quem é a próxima? O que vai acontecer agora? Eliane Cantanhede vai fazer um comentário sensato? Porra, não tem condições. Ô Dani, assim eu não tenho condições de trabalhar, não tenho condições de botar suas falas no programa. Não dá. Eu preciso comentar em cima. Veja que loucura, né? A Dani Lima isenta o Flávio, enquanto a madrasta dele faz acusações gravíssimas, ou insinuações gravíssimas, para ser mais preciso. Eu vou fazer no mundo desse. Eu digo gravíssimo porque, assim, em vez de eduardismo, o Paulo, Paulo, você é eduardista. Não, eu sou Joaquim Teixeirista. Joaquim Teixeira representa quem é a direita, essa direita da banheira do Gugu, que era a direita aqui, saudável, tradicional brasileira. Né? E por que representa? E por isso que o Joaquim Teixeira ele pega na veia do brasileiro. Ele representa aquele tio que todo mundo tem e que agora as pessoas cancelam porque caíram na patrulha de se mostrarem muito politicamente corretas. Todo mundo é muito, muito puro agora. Ninguém come ninguém. É uma coisa, assim, impressionante. Eu tenho até medo de quando essa direita, todo mundo muito puro, muito religioso, todo mundo impressionante. Fico até o discurso, a pregação na igreja nesse domingo, foi sobre como Jesus veio e foi atrás dos pecadores e tal. Se Jesus viesse para a direita brasileira, ia hoje em dia ser todo mundo muito puro, não ia ter ninguém para Jesus escolher. Não ia ter um publicano, não ia ter um Mateus. Agora, voltando ao ponto grave aqui, o que leva uma madrasta a fazer insinuações tão graves que nem a Dani Lima consegue repercutir? Será que, eu de fato aqui não estou falando com conhecimento, não. Estou dizendo em tese, né? Será que essas acusações não têm consequências familiares? O que será que a esposa do Flávio acha dessas insinuações? Falsas, como a Dani Lima acabou de dizer agora, mas será que isso não gera um mal-estar no casamento? Como é que isso afeta as filhas dele? O Flávio tem 2 filhas adolescentes, que também, olha que loucura, né? Você faz uma insinuação que afeta as netas do seu marido. Eu não tenho netas, mas pelo amor aqui que eu vejo da minha mãe com as minhas filhas, dizem que é um amor comparável, ou talvez até maior do que o amor de mãe e filho. E a pergunta que eu faço é: qual o limite? Qual o limite? Onde é que essas pessoas, até onde essas pessoas estão dispostas a ir por essa disputa de poder? Sobretudo uma mulher que deveria representar valores que são o oposto disso. E voltando à história do Dragão, o que ela tem recebido do Flávio? Eu diria a outra face, porque ele não fala uma palavra de desabono a Michele, o que eu acho até bacana e cristão, mas ele também não toma nenhuma ação contra Michele e outros que boicotam a sua candidatura. Quando eu disse que eu ia criar o viadômetro, não, pelo amor de Deus, não cria o viadômetro, não vá constranger. O viadômetro, o que era? Era uma ferramenta de inteligência artificial, chegamos até a ter protótipo, só pra vocês saberem. Era uma ferramenta que monitorava as redes sociais e via quando o Flávio Bolsonaro postasse um determinado assunto, quais deputados, senadores e políticos bolsonaristas repercutiriam o que o Flávio falou. E a gente tem um índice e ver quem... E chegamos a ver, tá? Chegamos a ver. A gente levantou. Então todos os números que eu trazia aqui, todas as impressões que eu trazia, eram do protótipo funcionando. O Flávio não quis. Achou que era um problema para ele. A ideia acabou sendo suspensa. Eu acho que deveria voltar. Mas Flávio não toma nenhuma atitude em relação a nenhum dos opositores dele dentro do partido. E não, eu não tenho nenhum problema com o Flávio tomando ações que tiver que tomar para tornar a campanha dele mais viável. Se tiver que desautorizar alguém, pode desautorizar. Se tiver que repreender, tem que repreender. Se tiver que disciplinar correligionário, tem que disciplinar. Ora, eu não tive problema do Flávio Bolsonaro, achando que era do interesse da sua campanha, e eu concordo com ele, repudiar o meu comentário sobre as mulheres.
Nenhum problema. Falamos sobre isso no programa de ontem. A minha fala a respeito das estatísticas do voto feminino. E hoje, eu acho até que tardiamente, mas neste evento para as mulheres, ele foi lá e deixou de forma clara, exatamente como eu acho que ele deveria ter feito. Bota aí o vídeo pra gente, Gabriel, por favor. Eu quero repudiar veementemente a fala do Paulo Figueiredo sobre as mulheres. Não concordo com o que ele falou. Completamente equivocado, ele não faz parte da nossa campanha. Óbvio que uma pessoa que nos ajuda muito lá nos Estados Unidos, nas pautas que nós temos nos Estados Unidos junto com o meu irmão, ele trabalha, ajuda, quando é que estava em diversos momentos importantes ao nosso lado lá, e em função disso as pessoas tentam colocar no meu colo uma fala que não é minha. Eu não tenho responsabilidade sobre o que ele fala, mas tenho obrigação de falar aqui que eu me senti ofendido com a fala a partir do momento que ele generaliza, que fala das mulheres, inclusive... Sem vitimismo, aí o vitimismo foi exagero. Esse pacote de mulheres que não sabem votar, e nunca ele poderia dizer que é culpa das mulheres. E eu vou explicar por quê. Porque se as pesquisas mostram, e tem muitas mulheres que ainda não estão votando conosco, é falta de competência minha. É a falta de comunicação que nós, todas as vezes, temos que acabar com essa falta de comunicação. Nós temos que melhorar a nossa comunicação. Porque a partir do momento que a gente conseguir esse diálogo aberto com todas as mulheres, mostrar que as pautas que elas são favoráveis são as mesmas pautas que a direita defende, é assim que a gente vai resolver. Não é acusando as mulheres de não saberem votar. É mostrando para a maioria das mulheres que nós somos o melhor, que nós temos as melhores propostas, que nós defendemos as mulheres de verdade, que nós vamos cuidar das mulheres de verdade. E é isso que nós vamos apresentar durante essa pré-campanha, depois de ganharmos a eleição e durante o nosso mandato. Porque vai ser o mandato que mais vai proteger e valorizar as mulheres na história desse país. Então quero deixar aqui essa linha arriscada com relação a isso. É isso mesmo. É isso mesmo. O Flávio está absolutamente correto em aproveitar a oportunidade, do ponto de vista de comunicação. Aproveita a oportunidade, aproveita a minha fala e se posiciona contra mim. É como deve ser, eu digo, repito, eu falei sobre isso no programa de ontem, os imbecis do Space Puberdade, Flávio Bolsonaro, Paulo manda Flávio Bolsonaro, caramba, eu saí de conselheiro da Rosiane Stalin para no Space Puberdade virar chefe do Flávio. Daqui a pouco eu sou uma espécie de Zé Dirceu da direita, eu que mando. Imagina. O Flávio tem a posição dele, eu tenho a minha, ele tá errado do ponto de vista material, evidentemente. Então, e a culpa não é dele sobre o que eu falo. Agora, vocês imaginem, eu estou muito à direita do Flávio, mas muito à direita. Então, se todas as minhas falas no Paulo Figueiredo Show tiverem que ser calibradas na mesma temperatura da campanha do Flávio Bolsonaro, ora, acabou o Paulo Figueiredo Show. Porque se eu acho que a campanha do Flávio precisava de mais sal e tempero, como que eu vou tirar sal e tempero do meu programa? Eu vou falar o que é certo. Caso contrário, eu tenho que... E isso é uma possibilidade. Se essa fosse a minha escolha e minha decisão, e eu quisesse, tivesse sido convidado e tivesse qualquer interesse, eu poderia ganhar lá milhões que se ganha numa campanha política e deixar de fazer o programa. Eu poderia ser essa a minha escolha. Eu não quero. Eu quero fazer, eu sou feliz. Ninguém acredita nisso. Eu não quero mais do que eu tenho. Eu sou feliz fazendo o que eu faço. Porque eu amo. Poxa, eu fico tão feliz as semanas que eu tô em casa. Semana que vem eu já tô em Washington de novo. Essa eu tô em casa, eu acordo, eu consigo ler os jornais, eu consigo ver as minhas filhas, levá-las para a escola quando tem escola, tomar café, sentar, fazer reunião com a minha equipe de pauta, sentar aqui, escrever a pauta, sentar, estar com vocês, falar com jornalistas, falar com fonte. Eu adoro fazer isso. No dia que eu não puder, no dia que eu tiver que moderar minha fala na mesma temperatura da campanha do Flávio, que eu considero insossa, aí acabou o Paulo Figueiredo Show, pô.